Pecuária BR. Oferecimento Parceiros do Campo. Tiguvon, quem usa não larga mais. Vestibular Faculdades Viu-Ourinhos. Transformando tudo e todos para melhor. Faça sua inscrição. O Tiguvon ele foi introduzido aqui na nossa empresa há alguns anos. De um tempo para cá, comercialmente falando, ele ficou bem mais eficiente. Porque a gente vislumbrou não só ele matar o berne, passou a utilizá-lo para matar a bicheira. O manejo do vaqueiro ficou muito interessante, porque ele não precisava mais levar o gado para remanga, ele trazia o gado no curral. O vaqueiro aplica no corpo do animal, não importa onde pegar, se ele tiver uma bicheira lá no chifre, uma bicheira lá no pé, né? Então esse problema vai estar resolvido. E com isso a gente passou a comprar mais esse produto, porque é um produto que dava uma resposta muito boa. O produtor voltava, comprava, nossa, aquele produto é muito bom. E foi fazendo um boca a boca e o produto hoje virou um carro-chefe aqui dentro da nossa empresa. Encare a bicheira com mais praticidade. Tiguvon, quem usa, não larga mais. Tiguvon é da Bayer. Se é Bayer, é bom. O conhecimento é um processo que transforma o espaço vazio em encontro de pessoas, de diferentes estilos, construindo e realizando sonhos. Por isso que estamos aqui, transformando a teoria e prática em ações concretas, verdadeiros ambientes de experimentação. Porque transformar o conhecimento em qualidade de vida é o que nos motiva. Vestibular FIO 2017. Inscrições abertas. fio.edu.br ou 0800 770 8788. Faculdades Viu-Ourinhos, transformando tudo e todos para melhor. Boa noite, hoje segunda-feira, 16 de janeiro, começa agora o Pecuária BR. No programa de hoje vamos falar sobre gripe aviária. Os Estados Unidos confirmam o primeiro foco da doença altamente patogênica no estado de Montana, próximo à fronteira do Canadá. Os detalhes sobre esse assunto no Pecuária BR de hoje. Vamos falar também sobre as perspectivas para o mercado de aves e suínos. O ano de 2016 foi um ano desafiador para os produtores. E como será 2017? A resposta na entrevista com o analista do Rabobank, Adolfo Fontes. Vamos falar também sobre o leilão do bem que acontece no próximo dia 25, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. O leilão será em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, aqui de Mato Grosso do Sul. E tem também os indicadores de preços, média Brasil, da vaca pronta para abate, também do boi gordo, as cotações de mercado e a previsão do tempo para todo o país. Tudo isso agora no Pecuária BR. A gente começa o Pecuária BR falando de um leilão que acontece uma vez por ano e mostra o melhor dos animais da Fazenda Boa Vista, em São Paulo. Estamos falando do Prudem Mocho. A 27ª edição desse leilão aconteceu em setembro do ano passado e você revê na retrospectiva com o Daniel de Paula. Mais que um touro. Um personagem que se multiplica em filhos e filhas de alta produtividade. Esse é o conceito dos 100 reprodutores do 27º leilão Prudem Mocho que o canal do Boi mostra no dia 10 de setembro. É com a segurança de uma seleção de 36 anos focada em funcionalidade que Rubens Eduardo Ferreira e seu filho Rubinho dividem com a Agropecuária GB, com Carlos Ricci e ainda Antônio Renato Prata, a missão de ofertar nesse leilão único um produto cada vez mais bem aceito. O Prudem Mocho é um dos leilões mais antigos da raça, é feito uma vez por ano, é uma responsabilidade nossa, esses animais não são vendidos na fazenda por preço nenhum e isso garante ao comprador que vem no leilão de se encontrar aqui o top de qualidade. É um leilão tradicional, 27 anos, e toda a cabeceira do plantel, toda a seleção de cada criador, que tem uma história por trás cada criador e tem o compromisso de estar levando seus melhores animais para o leilão. Uma das coisas que chama bastante atenção e que comprova o nome deste evento,
Prudem-mocho é a qualidade dessa torama que está aqui atrás. Ó. Um volume muito grande, animais todos com a cabeça lisinha, bem redondinha, reforçando o caráter que o mercado valoriza muito para a produção a campo. Mas essa não é a única qualidade, tem muitos números inseridos nessa torama. O PMGZ é o programa que chancela esses animais selecionados a pasto e que tem no equilíbrio da régua de DEPS toda a sua garantia. Além da avaliação genética, esses animais são mensurados um por um na parte fenotípica. Racialmente, vocês podem ver nos animais que são 100% mocho, cabeça redonda, que é o que busca o comprador de touro mocho. Ela é muito boa racial. E além do equilíbrio de carcaça, porque hoje nós não queremos um animal muito pernalto, às vezes com muito peso. Ela é muito boa de carcaça na parte posterior, de aprumo, de ossatura e principalmente umbigo. Animais bem feitos e bem cobertos, principalmente na parte posterior, onde temos a carne nobre. É assim nesses animais da geração 2013 e nesses touros mais jovens, média top 3% para IQG, que a ABCZ já indicou para serem testados pelo PENAT em rebanhos comerciais. Tem uma chancela importante da garantia de fenótipo pelo PMGZ. Foi escolhido praticamente 90% dos touros da geração 2014, aonde eles estão aptos a coletarem sêmen e distribuir esse sêmen para o mercado para serem avaliados através das suas progênies. Essa geração de 2014 é uma geração racialmente impecável, de estrutura, profundidade, muito equilíbrio entre linha de dorso e garupa, e isso aí dá uma precocidade muito grande na carcaça do animal. E o mais importante, transfere ao mercado esse potencial produtivo verificado em fazendas pelo Brasil que já utilizam essa genética, como é o caso dessa propriedade no Pantanal Sul-Mato-Grossense, que encontrou há mais de 25 anos nesse leilão o caminho do lucro trilhado por bezerros de valor agregado e principalmente por novilhas frutos dessa seleção. Hoje eu tenho uma precocidade incrível na fazenda, produtividades altas, eu desmamo mais cedo, eu obtenho das vacas uma produtividade maior, elas têm mais prenhez durante a vida útil delas. Vai até mais tarde? Vai até mais tarde e... Então, eu estou super satisfeito e a tourada do Prudem-mocho vale a pena porque tem critério, tem genética, tanto é que está aí no mercado todos esses anos, né? Confira agora os indicadores de preços, média Brasil da vaca pronta para abate, também do boi gordo. A apuração de preços é feita pela Agência Rural Business. Esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção do país. E a apuração é feita para uma boiada bebê de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Eu começo pelo preço médio da vaca pronta para abate, que nos últimos 30 dias teve queda de 1,14%, fechando a R$ 135,75 hoje. Sai do dia 16 de dezembro a R$ 137,31 o preço médio da vaca pronta para abate e segue em queda hoje. R$ 135,75 é o preço médio da vaca pronta para abate, segundo a Agência Rural Business. Agora, o preço médio do boi gordo, também segundo a agência, teve queda em 30 dias de 1,45%, fechando a R$ 144,42 a arroba. Sai de R$ 146,55 a arroba no dia 16 de dezembro, também segue em queda em 30 dias, fechando o preço médio do boi gordo a R$ 144,42 a arroba. Nosso assunto agora é a nova legislação para controle da brucelose. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente de produtos da MSD Saúde Animal, Emerson Botelho, sobre esse assunto. Acompanhe.
Emerson, houve uma mudança na legislação. Agora, essa mudança, ela é muito acentuada ou é uma mudança tímida? Não altera muito o programa de controle de brucelose do passado, não? Não, Pulga. Na verdade, a gente costuma dizer que é uma atualização, uma modernização do Programa Nacional de Controle de Brucelose, que é um programa já bem robusto, utilizado no Brasil inteiro, já pelos veterinários e produtores. São duas grandes mudanças que aconteceram nessa nessa nova legislação, que foi promulgada agora no início de novembro. O que é a grande alteração? O programa já regia que todas as fêmeas de 3 a 8 meses elas são obrigadas a serem vacinadas contra a brucelose. Porém, na legislação anterior, essa obrigatoriedade era somente com a vacina da cepa B19. Atualmente, pela nova legislação, você pode utilizar, isso fica a cargo do produtor e do médico veterinário, eles que vão optar. A vacinação continua obrigatória na bezerra de 3 a 8 meses, mas ele pode usar a B19 ou a cepa RB51, a escolha do produtor ou do veterinário. Por que você considera isso uma mudança positiva, uma modernização? Isso poderia ter sido feito anteriormente? Na verdade, a RB51 ela já existe no mercado há um bom tempo, desde 2008 ela é comercializada no Brasil, mas ela até então era só utilizada nos animais adultos. O que é a grande diferença da RB51 para a B19? A RB51 ela não tem interferência no teste diagnóstico da brucelose. Então, animais vacinados com a RB51, quando você faz o teste, ele não vai dar o que a gente chama de falso positivo, uma reação que é da vacina e que poderia dar a interpretação como se fosse doença. A B19 ela é obrigatória de 3 a 8 meses, porque se você fazer a B19 acima de 8 meses, você vai ter esse animal sempre dando um positivo, e aí você não consegue separar o que é um animal doente de um animal vacinado. Então, essa modernização, essa possibilidade de uso da RB51 traz essa facilidade. Os animais vacinados de 3 a 8 meses com a B19, eles podem fazer o teste de brucelose depois de 2 anos de idade. Animais vacinados com a RB51, a qualquer momento, a partir dos 8 meses, você pode fazer o teste, não tem interferência. Então facilita, na verdade. Facilita para o controle. Por isso que a gente fala com a modernização. Nós começamos com um trabalho o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose, ele é um trabalho, é um programa de longo prazo. Então a gente começa com a vacinação dos animais para reduzir a incidência da brucelose, que ainda é alta no Brasil. Alguns estados já está mais controlado, outros menos, mas a vacinação vem para reduzir essa incidência. E aí, lá na frente, quando a gente tiver essa incidência muito baixa, a gente pensar na erradicação. Então, quando a gente traz para o produtor a possibilidade dele fazer 2 vacinas, essa é um grande ganho, porque a gente aumenta essa pressão de reduzir a prevalência da doença no campo, porque aumenta a possibilidade de vacinação. Porque a outra vantagem da RB51, que pelo programa ela é obrigado a vacinar as bezerras de 3 a 8 meses. Mas a RB51 dava a ele a possibilidade de também vacinar animais adultos, e isso está previsto no novo programa. Ele pode utilizar a RB51 também nas fêmeas adultas, porque é uma vacina, tanto a B19 como a RB51, que só é feita nas fêmeas, não se pode fazer em machos. Agora, há outras mudanças também que são importantes nessa nova legislação? Sim, pontos que a gente chama muita atenção. Então, o 3 a 8 meses ela é obrigatória, a vacinação continua, agora com a possibilidade de fazer a B19 ou a RB51, a escolha do médico veterinário ou do pecuarista. Nessa fase, como a vacinação é obrigatória, somente veterinários credenciados no programa, que fizeram curso, que são vacinadores, que a gente chama da brucelose, é que podem fazer a solicitação e a vacinação. Por que isso? Porque como existe um programa, é a forma de comprovar que aquela fazenda cumpriu a regra da obrigatoriedade da vacina é através dessa solicitação do médico veterinário credenciado. E ele também, quando ele faz esse credenciamento, ele é preparado para utilizar essa vacina, porque a brucelose é uma zoonose. O que é isso? É uma doença que pode passar dos animais para o ser humano. Então, ela pode passar para quem manuseia a vacina de forma errada, é uma vacina segura, mas ela, se você injetar em você mesmo, por exemplo, ou cair na mucosa, você pode se contaminar. Então, esse é o cuidado. Agora, para os animais adultos, qualquer médico veterinário pode prescrever, em conversa com o proprietário da fazenda, tendo interesse, ele pode utilizar. Então, nós abrimos mais o leque de opções de vacinação e, com isso, um maior controle. A outra mudança, animais vacinados com B19 no passado, eles eram obrigados a ser carimbados na face com o V e o último dígito do ano. Isso muda agora, já que eu posso vacinar com a B19 e com a RB51, quando eu faço com a B19, eu coloco só o dígito do ano. Então, por exemplo, bezerras vacinadas agora em novembro,
elas vão ser carimbadas, marcadas com um 6, que nós estamos em 2016, ela vai ter um 6 carimbado na face. Animais vacinados com RB51 vai ter somente o V. Então essa vai ser uma forma de diferenciar. Por que isso? Se eu pegar uma bezerra, por exemplo, de 1 ano e meio, que tem um 6, não vai ser um 6, né, que ela vai ter sido vacinada anteriormente, mas que tem um dígito, então esse animal eu não posso fazer o teste diagnóstico, porque eu corro o risco, até 2 anos de idade, de dar o falso positivo, porque a B19 dá essa interferência. Agora, se ela tem um V, eu sei que ela foi vacinada com a RB51, eu posso fazer o teste, e se der positivo é porque é doente. Porque então a legislação não permite agora que isso seja feito. Permite. E estabeleceu essa diferença. As duas vacinas, e essa é a forma de diferenciar, de eu saber que essa bezerra foi vacinada com B19 ou RB51. Lembrando que animais adultos não precisam de marcação, porque a obrigatoriedade é somente de 3 a 9. Então, animais adultos, é só o veterinário ou o produtor tendo interesse de fazer ou a necessidade, eles vão, o veterinário prescreve, ele compra a vacina e faz a vacinação dos animais sem necessidade de marcação. Bom, você acaba de ouvir Emerson Marques Botelho, ele é gerente de produto, médico veterinário da MSD. Agradeço a orientação do Emerson aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. E no próximo bloco você acompanha os preços do bezerro nas principais praças de produção do país. E tem também as informações do Leilão do Bem, que acontece no próximo dia 25, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Nós já voltamos. Atenção produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para a região centro-sul do país. Quem traz as informações é Graziela Gonçalves. Olá, Graziela. Olá, olá a todos que nos assistem. Na imagem de satélite ainda vemos nuvens mais carregadas desde a região norte até a região sudeste. Só que a umidade do solo, ela acabou se elevando aqui desde o sul do estado de Goiás, agora voltou a ter um solo mais encharcado em grande parte do estado do Mato Grosso e grande parte da região sudeste, por conta das chuvas desse último final de semana terem sido mais volumosas, acabaram recuperando bem a umidade do solo lá no norte do estado de Minas Gerais e também em parte do Espírito Santo. É apenas o estado do Mato Grosso do Sul que, infelizmente, teve chuvas mais irregulares e a umidade do solo por lá segue, então, desfavorecida. Mas, de uma maneira geral, o desenvolvimento das pastagens tende a aumentar bastante em grande parte do centro-sul do país. A expectativa para os próximos dias ainda será de chuva. Teremos acumulados elevados entre Goiás, estado do Mato Grosso, também São Paulo e Minas Gerais. Eles variam aí dos 50 até os 70 milímetros.
Infelizmente, a umidade ainda não vai conseguir ser recuperada no oeste do estado do Mato Grosso do Sul, pois as chuvas por lá seguem mais irregulares. E agora grande parte do sul do país tem predomínio de tempo mais ensolarado e isso também facilita aí o desenvolvimento das pastagens. Para o próximo período, essa situação continua. Como o canal de umidade ainda segue atuando por um bom tempo, teremos então chuvas que ainda se concentram entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também entre Mato Grosso e Goiás. Infelizmente, o Mato Grosso do Sul ainda segue com a mesma previsão e grande parte do sul do país ainda vai ter predomínio de tempo mais seco. Eu volto com vocês no estúdio. Confira agora o preço do bezerro em 30 dias em algumas praças de produção do país. Lembrando que a apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. E eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul, onde o preço do bezerro em 30 dias teve queda de 2,65%, fechando a R$ 1.100 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. A maior cotação nesse período foi no dia 16 de dezembro, onde a unidade valia R$ 1.130, o bezerro no Rio Grande do Sul. Agora no estado do Paraná, vamos saber como fica o preço do bezerro, hoje cotado a R$ 1.200. Em 30 dias, preço estável, R$ 1.200 a unidade do bezerro no estado do Paraná. Agora no estado de Mato Grosso, o preço do bezerro em 30 dias teve alta de 1,77%, fechando a R$ 1.150 a unidade, a maior cotação nesse período, isso desde o dia 19 de dezembro, preço do bezerro no estado de Mato Grosso. E para a gente finalizar, lá em Goiás. O preço do bezerro em Goiás teve queda também de 0,85%, fechando a R$ 1.170 a unidade, isso desde o dia 21 de dezembro. A maior cotação nesse período foi no dia 16 de dezembro, onde o bezerro em Goiás valia R$ 1.180, portanto, em 30 dias, fecha em queda o preço do bezerro no estado de Goiás. Total Mix autocarregável. Misturadora de ração total. A Total Mix autocarregável é a solução completa para a racionalização na alimentação do gado confinado. Com apenas um operador, é possível carregar e dosar silagens e ingredientes, fazer a mistura da ração total e distribuir nos coxos. Tudo isso proporcionando a você economia de tempo e dinheiro. A Total Mix autocarregável conta com uma fresa traseira que opera como desensilador, carregando produtos ensilados com um corte preciso que mantém a parte frontal do silo sempre bem compactada. Isso evita a infiltração de ar e água no silo e minimiza o desperdício de alimentos. Seu sistema de mistura com 3 roscas paralelas, aliadas ao design anticompactação, permite operar com praticamente todos os tipos de alimentos volumosos. Com a balança eletrônica programável, a dosagem dos componentes é simples. Assim, em apenas 5 minutos, a Total Mix garante uma ração total, perfeitamente homogênea, que proporciona a você, pecuarista, melhores resultados na produção de leite ou carne. Indicada para a alimentação de gado de corte e leite, seu sistema de descarga por esteira proporciona um fluxo contínuo para uma distribuição balanceada da ração no coxo. A Total Mix autocarregável, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta e tecnologicamente superior, por ser desenvolvida para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. E agora, dando sequência ao preço do bezerro em 30 dias, outras praças de produção do país. A apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. Vamos lá para São Paulo saber o preço do bezerro em 30 dias. Teve queda de 1,57%, fechando a R$ 1.250 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. Agora vamos saber como fica o preço do bezerro em Minas Gerais.
Em Minas, R$ 1.100 o preço hoje do bezerro de 8 a 12 meses. Em 30 dias, queda no preço, uma queda de 4,35%. A maior cotação nesse período de 30 dias foi no dia 16 de dezembro, onde o bezerro em Minas valia R$ 1.150 a unidade. Agora no estado da Bahia. Na Bahia, o preço do bezerro de 8 a 12 meses teve alta em 30 dias de 2,94%, fechando a R$ 1.050 a unidade, isso desde o dia 2 de janeiro. A maior cotação nesse período foi no dia 19 de dezembro, R$ 1.080 a unidade, que permaneceu até o dia 1º de janeiro deste ano, bezerro, isso na Bahia. Agora, para a gente finalizar, no estado do Pará. Bezerro hoje cotado a R$ 1.000 a unidade em 30 dias, queda também para o preço do bezerro no Pará, uma queda de quase 2%, 1,96%. A maior cotação nesse período foi no dia 16 de dezembro, onde o bezerro no Pará valia R$ 1.020 a unidade. Agora vamos falar sobre solidariedade. No próximo dia 25 deste mês, será transmitido aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, o Leilão do Bem. Esse leilão é em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, aqui de Mato Grosso do Sul. E para falar um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido dentro do hospital, a gente recebe aqui em nossos estúdios o diretor financeiro do Hospital de Câncer de Campo Grande, Cláudio Machado. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Renata. Obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e apresentar o hospital. Só para a gente entender, como que é o trabalho desenvolvido dentro do hospital? Qual o perfil dos pacientes? Qual a situação hoje financeira do Hospital de Câncer de Campo Grande? Bom, o perfil dos nossos clientes, do nosso, chamado de clientes, dos nossos pacientes, é quase 100% SUS. 98% do nosso atendimento é destinado para pacientes do SUS. Paciente, claro, de baixa renda. Certo. E a situação financeira, é claro, ela é sempre nós estamos sempre assim, sobre o fio da navalha, porque aquilo que nós temos, a remuneração proveniente do SUS, ela não é suficiente para o custeio do hospital. Quer dizer, se ela não é suficiente para o custeio, também não é suficiente para investimentos em equipamentos. Então, por isso que nós mantemos o telemarketing, né, que é o serviço de arrecadação, que proporcionou no ano de 2016 uma média mensal de 220 mil, e nós contamos muito com as emendas parlamentares, desde vereadores, desde deputados, senadores, e também com doações de outros órgãos, como a CEPA, né, do Tribunal de Justiça, e doações particulares, os leilões que eventualmente são realizados. Nós realizamos em 2015 o primeiro leilão do bem, que deu uma arrecadação boa para o hospital. Nós tivemos os leilões lá em Figueirão, que também foram muito importantes para o hospital. Tivemos aquela doação do ganhador da Mega Sena, que foi um ato de solidariedade. Com esses recursos, o que foi feito no hospital? Olha, em 4 anos nós trocamos tudo que tinha de equipamento do hospital. Nós trocamos a capela de fluxo laminar, que é onde você prepara as medicações para fazer as aplicações de quimioterapia, que já era um equipamento antigo, que a vigilância já não tinha condenado, mas exigia, era sempre um foco de constante atenção, de preocupação do hospital. Trocamos a capela de fluxo laminar, trocamos todas as mesas cirúrgicas do centro cirúrgico.
Compramos a torre de videolaparoscopia, coisa que o hospital nunca teve isso. Compramos, já estão no hospital 18 camas novas e devem chegar mais 26. Quer dizer, com isso, com a chegada dessas novas, nós trocamos todas as camas que o hospital tem. Nós trocamos todo o nosso setor, a nossa área de desinfecção dos materiais. A nossa CME, é a Central de Materiais de Esterilização. E você faz tudo isso aí. Compramos, olha, tem uma série de equipamentos menores. Várias benfeitorias que beneficiaram os pacientes, muitas, né? Todas com esse objetivo. Certo. Todas com o objetivo de trazer benefício para o paciente. Tem um déficit mensal o hospital? Tem. Nós temos um déficit de mais ou menos, ele varia entre 200 e 300 mil por mês. Aí, certo. Que é uma dificuldade que a gente tem. Isso aí, na verdade, esse déficit, ele se originou com a compra do terreno onde o hospital está sendo construído. Uhum. Ali nós pagamos a gente paga uma mensalidade ali em torno de 300 mil. E esse leilão do bem, dia 25, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, o que vai mudar para o hospital, Cláudio? Muito, principalmente nesse primeiro momento. Veja, nós estamos todo começo de ano, todo final de ano e começo de ano, é ruim financeiramente para o hospital. Até os órgãos públicos, troca senha, e principalmente esse ano, que teve troca de prefeito. Certo. Apesar de que, fazer um parêntese aqui, o Marquinhos, o prefeito novo, com a equipe dele, está fazendo um trabalho que nos surpreendeu. Eles tiveram a iniciativa, tão logo assumiram, de procurar o hospital para tentar resolver os problemas que restaram da gestão anterior. Certo. Então, nesse aspecto aí foi muito bom. Mas esse leilão, nesse momento, vai nos ajudar muito em equipamentos que nós precisamos complementar, principalmente para o prédio novo, e que nós não temos dinheiro. Certo. Quer dizer, nós não geramos recursos para comprar, para investir em equipamentos, para investir em materiais novos. Sabe como é que é? Na saúde, principalmente, tudo. Certo. Tudo se recicla numa rapidez impressionante. E na saúde também não é diferente. Tá certo. Agora, deixa só... A gente tem imagens dos animais que vão ser ofertados no dia 25, com transmissão aqui pelo Canal do Boi. Esse é uma novilha Cenepol, serão ofertados dia 25 para o produtor rural que nos acompanha agora. Serão ofertados nesse leilão 15 animais quarto de milha PO e 23 novilhas Cenepol PO. São animais de excelente genética, uma bela oportunidade para você que quer fazer... quer ajudar o Hospital de Câncer de Campo Grande, aí os animais, você já começa a observar os animais, as características desses animais. E é isso, eu queria para a gente finalizar, Cláudio, que você fizesse um convite para o produtor que nos assiste neste momento para participar desse leilão do bem. Olha, eu faço sim esse convite a todos os produtores, a todos aqueles que estão envolvidos no setor. E eu faço aqui um compromisso. Aliás, esse compromisso é tácito na nossa administração, desde que nós começamos lá há 4 anos, de gerir bem todo o recurso que for arrecadado e empregar muito bem isso em benefício do paciente, em benefício da nossa população. Convido aos produtores que venham. Aliás, isso foi uma iniciativa de um produtor, de um empresário. De criadores, né? De criadores, foi uma iniciativa deles. Isso não partiu de um pedido do hospital, foi uma oferta dos empresários. De um grupo de criatórios também, né? Que decidiram fazer isso. Ligaram, entraram em contato com o hospital. Olha, nós pretendemos fazer
e para gerar recurso para o hospital. Certo. Ótimo. Então tá dado, Maravilha. tá feito o convite, sucesso para vocês no dia 25, estamos sempre à disposição. Obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. Boa noite. Boa noite. Bom, e a seguir você acompanha os preços do milho no mercado físico e também no mercado futuro e também as perspectivas para o mercado de suíno e também de aves. Nós já voltamos. A Safra Sul oferece para todo o Brasil o capim vaqueiro. Suas principais características são a propagação por sementes, alta palatabilidade, elevado valor nutritivo e teor de proteína com uma excelente cobertura de solo. É indicado para sistemas de alta produtividade em pastejo para equinos, ovinos, bovinos e para venação. A Safra Sul é importadora oficial do capim vaqueiro no Brasil. Exija a embalagem oficial. Mais informações 67 3358 5400. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, a aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. Pecuária BR de volta e os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta têm ganhado espaços nas propriedades rurais aqui no país. Veja os detalhes no quadro Tecnologia e Produção. O Brasil assumiu o compromisso de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. De acordo com especialistas, estamos no caminho certo e a abertura de novas áreas contendo o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta contribui para que o resultado seja positivo. E pela nossa satisfação com as avaliações feitas, nós já atingimos agora uma quantidade incorporada até superior à meta estabelecida para o ano de 2030. Então, essa tecnologia está expandindo muito rapidamente e com grandes vantagens, tanto para a produção como para o meio ambiente. A integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ILPF, promove a recuperação de áreas de pastagens degradadas, agregando na mesma propriedade diferentes sistemas produtivos, como os de grãos, fibras, carne, leite e agroenergia. Entre os produtores, a aceitação do sistema é positivo. Praticamente 90% dos produtores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o sistema. E realmente a potencialidade de qualidade da produção é expressiva. Então, quem adota dificilmente deixa de utilizar esse sistema. Então, está havendo uma aceitação e produtores, novos produtores estão aderindo de uma forma bastante interessante. É o caso do produtor Roberto, que há 5 anos adquiriu uma nova propriedade e desde o início implantou o sistema ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Eu comprei a fazenda baseado na possibilidade de plantar soja para reformar pasto. Era uma condição sine qua non, quer dizer, não me interessava uma área que não fosse possível plantar soja. E tem sido assim, a gente entrou com soja no sistema e a lotação, a capacidade de suporte da fazenda, em condições extrativas, só com grade, jogar uma semente de capim, é em torno de meia unidade animal por hectare.
E logo depois da soja, isso sobe para 3 unidades de animais por hectare, 4 unidades de animais por hectare. Nós estamos falando de um aumento de 6 a 8 vezes aí na capacidade de suporte. Então eu estou pensando na floresta para beneficiar o sistema soja, pecuária de corte, e não ainda com uma receita de árvore, isso seria um subproduto. Eu preciso falar com os técnicos aí para ver se já tem alguma informação a esse respeito. Kylie Rodrigues para o SBA. Bom, agora vamos até a Bolsa de São Paulo. Vamos falar sobre o mercado financeiro com a Rafaela Favro. Rafa, qual foi a cotação do dólar hoje? O feriado nos Estados Unidos mexeu com a moeda americana. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, hoje o feriado de Martin Luther King lá nos Estados Unidos não teve operação nas bolsas norte-americanas e o impacto aqui no mercado brasileiro foi uma leve diminuição no volume de negócios, na liquidez mesmo do mercado. Só que essa queda de negociação não foi tão acentuada quanto aquela que nós vimos no final do ano, quando também as bolsas norte-americanas fecharam, não tiveram operação. Além disso, agora na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro, tem a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E isso sim está mexendo com o mercado, deixando os investidores mais cautelosos, até porque há muita incerteza sobre a política econômica que será implantada nos Estados Unidos a partir de agora. Por conta disso, dessa expectativa, dessa cautela, o dólar passou a subir nesta segunda-feira, recuperando parte da queda que foi registrada na semana passada. O dólar encerrou o dia cotado a R$ 3,23 mais 90 e uma alta de 0,49%. Agora vamos ao mercado do milho, que segue registrando quedas nos últimos dias. De acordo com os pesquisadores no CPEA, a semana passada foi de baixas acentuadas. Hoje, uma leve alta em relação à última sexta-feira, só que mesmo assim, preços mais baixos. A cotação em Campinas hoje ficou em R$ 34,23 a saca de 60 quilos e apenas nesses primeiros 15 dias de janeiro, o preço do milho já caiu mais de 10% aqui no mercado físico do Brasil. No mercado futuro, na semana passada, houve uma alta nos preços, principalmente entre quinta e sexta-feira. Hoje, eles voltaram a cair. O contrato de janeiro ficou negociado a R$ 34,26 a saca, queda de 0,64%. Para março, R$ 34,37 a saca, queda de 1,04%. Maio, a R$ 33,50 a saca, caiu 0,30%. E o contrato de setembro, a R$ 31,40 a saca, teve uma queda de 0,22%. Nas próximas semanas já começa a colheita da safra de verão aqui no Brasil do milho e isso tem trazido essa pressão baixista para as cotações aqui no país. Bom, agora você acompanha os preços do milho apurados em várias praças aqui do Brasil no mercado físico. Vamos falar sobre exportações. As exportações brasileiras de carne bovina em 2016 faturaram mais de 5 bilhões de dólares. As informações com Raíssa Lomonte. As exportações brasileiras de carne bovina fecharam o ano de 2016 com faturamento de 5,5 bilhões de dólares. De janeiro a dezembro foram embarcadas mais de 1,4 milhão de toneladas. Em comparação com 2015, o volume embarcado teve um aumento de quase 1%. No entanto, o faturamento registrou uma queda de 7%. Hong Kong, mais uma vez, liderou as importações de carne bovina brasileira com 11% de aumento no volume comprado e 5% em receita. Outro grande destaque do ano foi a China, que ocupou a terceira posição entre os maiores compradores do produto nacional. Para 2017, a ABEC estima um acréscimo no volume e no faturamento das exportações. Raíssa Lomonte para o SBA.
Bom, e o ano de 2016 foi desafiador também para os produtores de aves e suíno, isso por conta do preço do grão, do milho principalmente. E para 2017, quais as perspectivas para o mercado? A resposta você acompanha agora numa entrevista feita por Walter Puga Júnior com o analista do Rabobank, Adolfo Fontes. Acompanhe. Adolfo, tivemos um ano difícil para quem trabalha com aves e com suínos? Sem dúvida, a gente teve dois fatores aí que colaboraram para essa dificuldade. Primeiro, a questão dos preços dos grãos, né? O milho, a gente teve uma quebra de safra, tivemos um dólar forte no começo do ano que proporcionou exportações de milho, ou seja, a gente enxugou a oferta aqui. Isso fez com que a indústria de proteína animal tivesse que pagar um preço um pouco salgado aí para o milho, né? Esse foi um dos fatores, e o fator também bastante relevante é a questão do consumo doméstico, né? Que ele não veio da maneira que costumava vir aí nos anos anteriores, né? Com a nossa crise econômica, a situação do país. Esses dois fatores juntos fizeram com que o ano de 2016 fosse, sim, um ano bastante desafiador para a indústria de carnes, né? Agora, o consumidor não fugiu da carne bovina para a carne de frango e para a carne suína? Isso não ajudou, não auxiliou o produtor de aves e suínos? Em 2015 aconteceu muito isso mesmo, né? A gente viu o preço da carne bovina bastante alto para o consumidor brasileiro, e ele optou por fazer uma mudança, uma migração aí, e foi para a carne suína e para a carne de frango. Porém, em 2016 a situação se agravou um pouco mais. Então a gente viu que o consumidor já saindo desse consumo de frango e de suíno, indo para um embutido, para ovos, para produtos de valor um pouco mais baixo, né? Então a situação agravou um pouquinho para o consumidor. Então o consumo per capita de carnes no geral em 2016 caiu, o que é um fator bastante interessante que a gente não tinha observado em anos anteriores, mesmo com crise econômica. A produção, no entanto, foi melhor, aumentou durante todo o ano de 2016, tanto de frango como também de suínos. Isso se deve unicamente à exportação? Olha, a gente pegando o exemplo da carne suína, né, a gente teve um aumento de 35% das exportações de janeiro a novembro, né? Isso dá um volume em torno de 170 mil toneladas, que foi para o mercado internacional a mais do que costumava ir nos anos anteriores, né? Então, comparando com 2015. E foi exatamente esse o aumento de produção de carne suína de janeiro a setembro, que foram os dados do IBGE que foram divulgados agora. Então, a gente pode dizer que o incremento de produção de carne suína foi todo direcionado para o mercado internacional. Já o de frango, a gente teve um aumento um pouco menos forte aí, entre janeiro e setembro, em torno de 2%. A tendência é que até o final do ano, quando os dados do IBGE fecharem em 2016, a gente tem uma produção de carne de frango estável em relação a 2015. A gente não observa crescimento. Apesar do forte crescimento no primeiro semestre, por conta dos custos, né, principalmente do preço do milho, a gente tem uma queda da produção no segundo semestre, e com isso o ano deve terminar mais ou menos estável em relação a 2015. De olho no próximo ano, 2017, um relatório recente, liberado agora pelo Rabobank, que você participou desse estudo, mostra que nós teremos um ano melhor agora em 2017 para o agronegócio como um todo. Para quem trabalha com aves e suínos, será mesmo um ano melhor? Olha, sem dúvida o ano de 2017 será melhor do que o ano de 2016. 2016 foi um ano bem atípico, várias questões aí que impactaram como a gente vinha conversando. Primeiro ponto, o preço do milho com certeza vai estar abaixo do preço que a gente observou em 2016. Isso já dá um alívio aí na questão de custos, que já dá uma margem mais positiva. Segundo, a questão do mercado internacional. A China entrou muito forte em 2016 e tende a continuar importando muito do Brasil em 2017. A gente tem questões aí geopolíticas que favorecem o Brasil nesse mercado para o ano que vem. E o mercado doméstico, né? Apesar que a gente tem ainda um ano desafiador em 2017, ele já vai ser um ano, de acordo com as nossas perspectivas, melhor do que 2016, em particular no segundo semestre. Então isso, somado, deve dar um ano aí bastante positivo para a indústria se a gente comparar com 2016. Ainda não é o ano dos sonhos, mas é um ano bem melhor do que foi o ano de 2016. Se você tivesse que agora, neste final de ano de 2016, começo de 2017, dar uma dica, um caminho para o produtor que trabalha com aves e suínos, o que Adolfo Fontes diria para esse produtor? Vamos manter o foco em sanidade animal e na qualidade de produção. O Brasil se diferencia muito do mercado internacional por conta dessas variáveis.
Nós aqui na América do Sul temos aí uma vantagem de sermos talvez a única região do mundo que não tem a gripe aviária. E a gripe aviária, mais uma vez, vai ser um fator aí determinante no mercado internacional. Com a Ásia, a Europa, os Estados Unidos ainda não apresentou nada nesse inverno agora, início de inverno no hemisfério norte, mas a tendência é que tenham problemas aí, talvez aí a partir de janeiro, etc., com um inverno mais rígido. E a gente está blindado. Vamos manter o foco nessa questão, que isso nos diferencia no mercado internacional. E para suínos a mesma coisa também, nós temos aí a possibilidade de nos diferenciar por essa questão de sanidade. Nós não temos aqui o PED, né, o vírus da diarreia suína, que também faz com que a região aqui da América do Sul se diferencie no mercado internacional. Além disso, qualidade e foco no mercado internacional para produtos específicos. O Japão, por exemplo, traz algumas oportunidades para a carne suína brasileira. E nós estamos aprendendo a lidar com eles. Essa mentalidade do brasileiro nos diferencia, por exemplo, de outros mercados que são grandes exportadores, mas não estão dispostos a fazer os ajustes que nós brasileiros, como indústria, estamos. Então, acho que o foco é exatamente esse para os próximos anos. Manter esse olhar diferenciado em sanidade, em qualidade, do comportamento do consumidor internacional, para a gente poder aí caminhar para um futuro brilhante para a nossa proteína animal. Bom, está aí as palavras, né, a linha, né, indicada por Adolfo Fontes, analista do mercado de carnes do Rabobank. Agradeço mais uma vez a presença do Adolfo aqui conosco, sempre durante este ano que passou, 2016, esteve conosco várias vezes, né, Adolfo? Isso aí. Sempre adiantando seus relatórios, indicando caminhos para o produtor. É um pesquisador que acompanha o dia a dia do mercado e contribui para o nosso trabalho aqui também. Então fica aí um agradecimento para você e para a equipe do Rabobank, que durante este ano tem acompanhado o nosso trabalho aqui e contribui para que levemos informações para quem está no campo. Obrigado a você. Muito obrigado. Estendo esse agradecimento à sua equipe lá, inclusive a Fabiana, que coordena toda a área de vocês lá de agronegócio. Encerro essa entrevista, voltamos ao programa. Agora a previsão do tempo para a região norte e também para a região nordeste do país. Graziela Gonçalves. Bom, em grande parte do centro-norte do país, aos poucos a chuva está retornando. Isso inclui também a região nordeste. Vemos que as imagens de satélite já mostram nuvens mais carregadas no oeste do estado da Bahia, Tocantins, sul do Piauí e também do Maranhão. Por enquanto, a umidade não conseguiu ser completamente recuperada, mas ela já melhorou, principalmente entre Tocantins e sul do estado do Maranhão. Nas demais áreas ainda temos um solo mais seco e a expectativa para os próximos dias é que essa chuva volte a ganhar intensidade desde o Maranhão até o Ceará, com acumulados que chegam até os 70 milímetros. O estado do Tocantins também consegue recuperar a sua umidade com acumulados que chegam até os 50. E no oeste da Bahia, infelizmente, ainda temos apenas 15 milímetros. Nas demais áreas, ainda temos previsão de tempo um pouco mais seco e ensolarado e grande parte da região norte ainda continua recebendo acumulados mais elevados. Isso ainda facilita o desenvolvimento das pastagens. Agora, para o próximo período, a chuva ainda vai persistir em grande parte da faixa norte do país. Infelizmente, o estado da Bahia ainda segue com chuva mais irregular e aí já teremos todas essas áreas mais ao leste ainda com chuvas fracas e mal distribuídas. Nas demais áreas, continua chovendo bem e isso recupera bastante a umidade do solo. Eu volto com vocês no estúdio. E no próximo bloco você acompanha como está o mercado de reposição nos estados da região sudeste do país e também os preços do frango, do suíno, do bezerro e também do boi gordo. Nós já voltamos. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Pecuária forte, Brasil forte. No interior do país ecoa um grito, em alto e bom som. Seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Refém de uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar.
Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o PIB crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H, junto com o pecuarista. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa indica. Pecuária BR de volta e só reforçando, dia 25 deste mês tem Leilão do Bem com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. O leilão é em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, aqui de Mato Grosso do Sul, e acontece a partir das 8 horas, será transmitido a partir das 8 horas, horário de Brasília. A gente recebeu agora há pouco o diretor financeiro do hospital, que falou um pouquinho sobre a instituição. Agora você acompanha na reportagem de Rosa Cabral como é desenvolvido todo esse trabalho do Hospital de Câncer de Campo Grande. Acompanhe. Meu esposo é tratado aqui muito bem, graças a Deus, e ele perdeu os movimentos e a gente tem o atendimento domiciliar, que é de suma importância para a gente. E de acompanhante do marido, agora ela é paciente. Está na primeira quimioterapia para tratar um câncer na mama recém-descoberto. Estou mais tranquila. Já acabou, a psicóloga já veio, já conversou comigo também, né? Psicóloga aqui do hospital. Aí já me tranquilizou mais ainda. A confiança que ela tem é no Hospital de Câncer, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Alfredo Abraão. É o mesmo sentimento da aposentada Mariana Rodrigues. Com uma dose de carinho, recebeu a notícia do Dr. Gustavo que precisa passar por uma cirurgia antes de iniciar o tratamento. São muito gente fina, viu? E esse doutorzinho aqui é bonzinho demais. Até dá ânimo na gente de fazer, né? Porque é uma cirurgia, para mim, de muito risco por causa do meu problema cardíaco, né? Eu tenho que fazer uma cirurgia na válvula mitral do coração para depois eu fazer isso. Só que eu não posso esperar. Ele falou que eu não posso esperar, porque essas raízes cancerígenas, ela pode expandir. Ser um pouco psicólogo, nunca deixar de dar esperança e também ter esperança no tratamento que a gente propõe e a gente vai realizar, porque é uma batalha que não é só do paciente, é uma batalha que a gente, junto com o paciente, a gente trava ao longo de vários meses, anos. O hospital é o único em Mato Grosso do Sul com especialidade em oncologia. 98% dos pacientes são carentes. Eles vêm pelo Sistema Único de Saúde e o SUS colabora financeiramente com uma parte dos procedimentos. Entram na tabela, por exemplo, os exames de alta complexidade. Mamografia, que em 2016 realizou mais de 8.000 procedimentos. A tomografia chegou à casa de 4.500 registros. A ressonância com 825 e a cintilografia que passou de 470 atendimentos. O hospital recebe pacientes não só do estado de Mato Grosso do Sul, mas também dos países de fronteira, Bolívia e Paraguai. Os atendimentos giram em torno de 16.000 ao mês. Carlos Coimbra, diretor-presidente, em números, dá um breve resumo da equação financeira da casa. Bom, hoje o hospital tem um orçamento e despesas na ordem de R$2 milhões e a gente recebe do SUS, dos poderes públicos, algo em torno de 1.650.000, 1.700.000 por mês. Então a gente precisa fazer essa complementação de 350 mil reais por mês através do nosso telemarketing, através de ações que a gente realiza com pessoas e empresas parceiras, como leilões, jantares, eventos, para que a gente consiga equacionar essa conta e não endividar o hospital, para que a gente também consiga ter investimentos para investir em outras coisas, como exames de imagens, como tomografia, ressonância,
mamografias, raio-x, enfim. E para ampliar o hospital, como a gente vem fazendo já desde que a gente assumiu essa gestão em 2013. Nos investimentos, a construção do novo prédio de 9 andares, com 2 deles já concluídos, e que vai ampliar a capacidade de atendimento com 348 novos leitos de internação. Mais um centro cirúrgico com 10 salas e 20 leitos de UTI. E para a finalização da obra, o SBA está realizando um leilão do bem. Oportunidade para arrematar cavalos da raça quarto de milha, PO, e novilhas Senepol, PO. E no mesmo evento, show com a dupla Jades e Jadson. Vamos participar? 25 de janeiro, pelas lentes do Canal do Boi. Não adianta a gente terminar apenas a obra e não ter como custear o funcionamento do hospital. Então, eventos como o leilão que acontecerá agora em janeiro e outros eventos que a gente pretende realizar durante o ano de 2017, vêm a calhar para ajudar com que o hospital honre e consiga continuar crescendo o atendimento à população. E a sua ajuda no leilão vai ajudar uma boa lista na fila de espera da cura, como a dona Maria de Lourdes, que há 14 anos vem lutando contra o câncer. E agora surgiu mais um, e mais uma vez, confiante. Mas é esse pulmãozinho que está aí me afetando um pouquinho aí. E eu tenho fé em Deus que eu vou ficar boa, como todos, né? É isso aí, amém. E amém pela vida do time rosa de voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Parceiras do hospital, mulheres que levam sorriso e lanchinho com a receita da boa ação. A gente vem aqui, a gente se doa, a gente conversa, a gente troca a amizade com as pessoas, oferece esse pão, esse chá com todo carinho para as pessoas que estão aqui, as que estão fazendo químio, as que estão fazendo visita. Esse pão é também um carinho? É um carinho, sim, tanto que ele é chamado o pão do amor e o chazinho do coração. E o Canal do Boi vai transmitir esse leilão no dia 25, a partir das 8 horas, horário de Brasília. Agora vamos até a Bolsa de São Paulo saber os preços das carnes. Agora há pouco a gente acompanhou aí as perspectivas, né, do analista do Rabobank, Adolfo Fontes, sobre o mercado de aves e suínos, né, Rafa? Agora traz pra gente o preço dessas carnes hoje. Bom, vamos lá, Renata. Começando então pelos preços do suíno e do frango. Os dois mercados tiveram queda na última semana. Nós acompanhamos aqui a evolução dos preços apurados pelo CPEA. E você confere agora como está o preço do suíno vivo lá no estado de Santa Catarina, que continua nessa tendência de baixa no início dessa semana. Na última sexta-feira, o preço era cotado a R$ 3,56 por quilo e hoje já caiu para R$ 3,55 por quilo. É uma queda leve em relação à última sexta-feira, a de hoje, só que se você comparar os preços dos últimos 15 dias, desde que começou 2017, a baixa já é bem acentuada para o preço do suíno aqui no mercado físico. Temos também o preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo, que está estável, só que está estável com preços mais baixos do que começamos 2017. Nos últimos 5 dias, o valor ficou em R$ 3,91 por quilo aqui no estado de São Paulo. O mesmo se repetiu hoje, segunda-feira, só que no início do ano os valores estavam ainda acima de R$ 4,00 por quilo, agora sendo negociado já um pouco mais abaixo deste patamar. Temos os preços também do bezerro em Mato Grosso do Sul, que vem apresentando alta desde a semana passada e hoje segue nessa tendência. O preço ficou em R$ 1.246,88 por cabeça. Essa é uma recuperação importante, porque se a gente olhar aqui no dia 10 de janeiro, quando o preço estava em R$ 1.226 por cabeça, havia uma queda acumulada dos primeiros 10 dias do mês de janeiro. Com essa recuperação dos últimos 4 dias, já zerou a queda que foi registrada no início do ano e os valores estão bem próximos já do final de dezembro do ano passado. Agora o preço do boi gordo no mercado físico, o boi gordo tem variado bastante, mas tem ficado em torno de R$ 149,00 por arroba, não conseguindo se manter acima de R$ 150,00 a arroba. Hoje o preço ficou em R$ 149,48 por arroba,
uma leve queda em relação à última sexta-feira, mas se mantendo mais ou menos no mesmo patamar dos últimos 5 dias. E também o mercado futuro do boi gordo aqui na BMF Bovespa, para o contrato de janeiro, R$ 148,97 arroba, alta de 0,17%. Hoje não teve negociação nem no contrato de fevereiro, nem no de março, mas os dois, no ajuste da Bolsa, subiram 0,23%, sendo negociados em torno de R$ 146 arroba. E para outubro, R$ 148,45 arroba, recuperação em relação à forte queda da semana passada. A alta de hoje é de 2,31% em relação à última sexta-feira. Bom, algumas informações importantes sobre o mercado internacional de carnes, começando pelo acordo que foi feito entre a Argentina e as Filipinas. É um acordo bilateral para a exportação e importação de carne bovina. O Ministério da Agricultura da Argentina confirmou esse acordo, que já havia sido anunciado na semana passada pelas Filipinas. O início dos embarques agora depende da conclusão de um protocolo sanitário dos dois países. As Filipinas importam, em média, 100 mil toneladas de carne bovina por ano, inclusive do Brasil. No ano de 2015, as Filipinas compraram 11.320 toneladas de carne bovina no país. É uma quantidade pequena, mas é um mercado importante, dado a sua localização, que fica lá na Ásia, que é um grande mercado consumidor. Em nota, o Ministério da Agricultura da Argentina disse que, aos poucos, o país vai retomando o seu lugar no mercado internacional de carnes, principalmente com as recentes aberturas, agora das Filipinas, mas também do Vietnã e de Singapura. Bom, no ano passado, a Argentina já conquistou 22 novos mercados para 40 produtos diferentes, e isso tem sido possível com a mudança de governo lá. Quando Maurício Macri, novo presidente da Argentina, assumiu há um ano atrás, ele passou a abrir muito mais o mercado agrícola da Argentina para outros países. Uma outra informação muito importante é em relação à gripe aviária. O Serviço de Inspeção Sanitária Vegetal e Animal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que há uma incidência de gripe aviária em um pato selvagem em Montana, que fica na região norte do país, já próximo com a divisa com o Canadá. O tipo viral é o mesmo que assolou a indústria avícola dos Estados Unidos em 2015, provocou a morte de milhões de aves e também provocou um prejuízo para a indústria local. Na época, em 2015, o Brasil conseguiu até conquistar muitos mercados com essas incidências que aconteceram lá nos Estados Unidos. Esse é o primeiro caso de influenza aviária em 2017 nos Estados Unidos, mas as infecções estão relacionadas com o vírus que rapidamente aumentou na Europa, na Ásia e também naquele caso que aconteceu já aqui no Chile. Bom, Renata, essas são as informações aqui da Bolsa. Encerro por aqui minha participação e volto para você em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. Agora vamos falar sobre mercado de reposição. Vamos saber como ficou a segunda semana do ano com a zootecnista e também analista da Scott Consultoria, Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado de reposição na segunda semana de janeiro de 2017. Bom, de maneira geral, a situação é de queda nos preços no mercado de reposição e esse é o mesmo cenário que a gente observava o ano passado. Essa situação a gente vê principalmente para as categorias mais jovens. Janeiro é marcado por uma queda na procura dos animais, o pecuarista vai voltando gradualmente aos negócios, isso traz lentidão ao mercado. Então a gente tem uma situação de demanda menor do que a oferta. Além disso, em algumas regiões, como na Bahia, no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais, as passagens ainda não recuperaram. Então isso também é um fator que afasta os compradores, além das incertezas que rodeiam o mercado do boi gordo. Com essa maior queda em relação aos preços de reposição, quando a gente compara o mercado do boi gordo, a gente vê uma melhora no poder de compra tanto do invernista quanto do recriador. Atualmente, em São Paulo, são necessárias 7,8 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro desmamado de 6 arrobas, e esse valor é 13,6% menor quando a gente compara mesmo o período do ano passado.
Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, Isabela. E agora, a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição na região sudeste, começando por Minas Gerais. Segundo a Scott Consultoria, o boi gordo hoje cotado em Minas, em Belo Horizonte, R$ 135. Com o boi gordo em Minas é possível comprar 1,4 boi magro. Hoje, o boi magro cotado, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.710 a unidade. Com o boi gordo em Minas também é possível comprar 1,7 garrote e com o boi gordo em Minas é possível comprar 2 bezerros, com o cotado hoje a R$ 1.230 a unidade. Agora, a relação de troca no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, hoje, segundo a Scott Consultoria, boi gordo cotado a R$ 148. Com boi gordo no Rio de Janeiro, é possível comprar 1,4 boi magro, 1,7 garrote e 1,8 bezerro. Isso no estado do Rio de Janeiro. E agora, a relação de troca no estado de São Paulo. São Paulo, hoje, segundo a Scott Consultoria, boi gordo em Araçatuba, cotado a R$ 150 a arroba. Com boi gordo em São Paulo é possível comprar 1,3 boi magro, 1,6 garrote, hoje o garrote cotado a R$ 1.590 a unidade, e 1,9 bezerro. Hoje o bezerro cotado, segundo a Scott Consultoria no estado de São Paulo, R$ 1.310 a unidade. E ainda pela Scott Consultoria, uma análise sobre o mercado do boi gordo. Iberville Neto traz as informações. Olá, nessa semana iniciada em 16 de janeiro, as nossas expectativas apontam para um cenário de consumo lento, que não tem sido novidade, mas agora que nós estamos na segunda quinzena do mês, isso deve se manter, nesse início de semana é o que nós temos observado. Do lado da oferta, ela tem aumentado gradativamente, não está abundante, e é o que acaba segurando o mercado frente a quedas, na maior parte das regiões, mas tem aumentado gradativamente. Então nós temos uma oferta que tem atendido a demanda fraca, e isso faz com que o mercado trabalhe relativamente de lado. Existe um pouco mais de pressão de baixa do que pressão de alta, mas nós temos observado movimentações de mercado nas duas direções. Em linhas gerais, se for para resumir a expectativa do mercado, o cenário de pressão de baixa é mais provável do que uma recuperação no curto prazo nas próximas semanas, devido principalmente à demanda lenta, uma vez que a oferta não está abundante. Bom, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Obrigada pelas informações. Agora as cotações do boi gordo à vista pela Scott Consultoria, que apura preços para uma boiada comum. Começando pela região sul, preço Scott Consultoria, Nordeste do Paraná, R$ 150, não teve alteração no sul em relação à última sexta-feira, a cotação da última sexta-feira. Oeste de Santa Catarina, R$ 154, Oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o quilo e em Pelotas a mesma cotação. Agora, região norte, preço Scott também, Acre, R$ 123, Redenção no Pará, R$ 125, Marabá, R$ 124, Paragominas também tudo igual, R$ 125,50, Sudeste de Rondônia, R$ 126, Sul do Tocantins teve uma queda de R$ 1, hoje fechando a R$ 130, Norte do estado, R$ 128. Agora a região Nordeste também, preço Scott Consultoria, que teve alteração apenas em Alagoas, uma alta de R$ 2, fechando a R$ 155 a cotação do boi gordo à vista. Mesma cotação no oeste da Bahia, 155, sul do estado, 143 e o oeste do Maranhão, R$ 129,50. Alterações na região centro-oeste pela Scott Consultoria, Goiânia, Goiás, 135, uma alta de R$ 1. Sul de Goiás, 135 também. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 136, queda de R$ 2 em relação à última sexta-feira. Dourados, Mato Grosso do Sul, 136, tudo igual. Três Lagoas, uma queda de R$ 1, fechando a R$ 134. Ainda dando sequência à região centro-oeste, Cuiabá, Mato Grosso, 132, tudo igual. Norte do estado, 126, Sudeste, 132 e Sudoeste de Mato Grosso, R$ 128. E para a gente finalizar a cotação Scott Consultoria, região Sudeste agora, é a próxima tela. Barretos, São Paulo, 149,50. Araçatuba, tudo igual, 150. Belo Horizonte, Minas Gerais, 143. A mesma cotação no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. Norte de Minas, 142. Rio de Janeiro, 148. E Espírito Santo teve uma queda de R$ 1, fechando a R$ 146.
Agora, a nossa próxima fonte de apuração de preços é a Agência Rural Business, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa também pela região sul, segundo a Agência Rural Business, que teve alteração no Paraná, uma queda de R$ 2,00, fechando a R$ 155,00. Santa Catarina, R$ 160,00 e Rio Grande do Sul, tudo igual, R$ 5,16 o quilo. Na região norte não teve alteração no preço, segundo a Agência Rural Business, no Pará 131, Tocantins 135 e Rondônia 128 reais. Agora a região nordeste também, preço boi gordo à vista, Bahia 155, uma queda expressiva na Bahia, segundo a Agência Rural Business, uma queda de R$ 6,00 em relação à última sexta-feira. Maranhão, queda também de R$ 2,00, fechando a R$ 133,00. Agora a região centro-oeste, Goiás, R$ 140,00. Mato Grosso do Sul, uma queda de R$ 2,00, fechando a R$ 142,00. E Sul de Mato Grosso, uma queda de R$ 1,00, fechando a R$ 136,00. Agora, a próxima região é a região sudeste, para a gente finalizar, preço Rural Business. São Paulo, 157, não teve alteração, segundo a agência. Minas Gerais, 148 e Rio de Janeiro, R$ 155,00. Essa foi a apuração de preços com duas fontes de apurações, Rural Business e também a Scott Consultoria. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima noite. Fica agora com SBA Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.